Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela, para quem ainda não me conhece. Eu sou consultora de imigração regulamentada aqui da Visa Immigration. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Vão entrando e me avisem aí se vocês estão me escutando bem, tá? Porque é muito importante esse feedback. A live de hoje vai ser sobre um tema muito interessante, que é quais são os primeiros passos para você poder realizar o seu plano Canadá, tá? Já tô vendo aí bastante gente entrando, sejam bem-vindos, obrigada pela participação. Fiquem até o final, porque no final eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Antes da gente começar, eu queria falar que quem tem interesse em agendar alguma consulta, seja de imigração, de carreira ou até mesmo de educação, pode agendar com o nosso desconto, que vai ser Plano Canadá 2023. Então, usando esse cupom de desconto, vocês ganham $10 de desconto, tá? Na consulta de imigração ou em qualquer combo, tá bom? Estão me escutando? Deixa eu ver. O povo tá falando que sim. Que bom, vamos começar então. Eu tenho uma listinha aqui de 9 pontos que eu gostaria de comentar com vocês. E a minha lista, ela tá aberta aqui do lado. Então, eu vou ficar olhando, tá? Só pra não perder nada que a gente anotou aqui pra trazer pra vocês, tá? Então, assim, pra começar com o seu plano Canadá, seja pra 2023, 2024 ou não sei quando, tá? Mas o que você precisa fazer, tá? Quais são os passos importantes que você precisa tomar para que esse plano vire realidade, né? Para que saia aí do papel e se concretize. Então, assim, o primeiro é saber se você realmente quer, tá? Se imigrar é realmente o seu desejo. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que olha ali o Instagram do fulaninho e viu que ele tá num lugar bonito ali no Canadá, que ele está feliz. Então, aqui no Brasil as coisas não são boas, então por que eu não imigro pro Canadá, né? E aí a pessoa inventa de que quer imigrar pro Canadá e quando ela vai entender, vai ver o que é preciso, ela fala assim, não, então não quero não, tá? Então, para você saber se você realmente tem esse desejo, você precisa estar disposto a pagar o preço para isso. E quando eu falo pagar o preço, o financeiro não é o que eu tô falando, apesar do que também é importante, né? Mas você precisa entender que imigrar requer vários sacrifícios. E você precisa estar disposto a passar por alguns deles, tá? Hoje mesmo eu tive uma consulta com uma cliente que falou assim, eu só vou se o meu marido conseguir, já foi empregado. Claro que esse é o melhor dos cenários, mas é assim com todo mundo? Não, é a minoria que já vai empregado, né? Claro que o ideal é sair do Brasil já com super conforto. O cenário ideal é já entrar no Canadá como residente permanente. Mas são todas as pessoas que conseguem? São todas as pessoas que têm esse perfil, né? Então, às vezes, você precisa passar por um momento de planejamento muito longo, passar por um programa de estudos, trabalhar com alguma coisa que não é nossa área, né? Então, às vezes, é preciso dar um passinho para trás. Você tá disposto a fazer tudo isso? A largar a sua família, a largar os seus famílias, os seus amigos, né? Ir para um país onde o clima é diferente, onde a língua é outra. Porque muitas vezes eu escuto, eu achava que o meu inglês era fluente até eu pisar no Canadá, né? Então, tem essas certas dificuldades. Então, você precisa saber se você realmente quer, porque o preço a se pagar é alto. E eu não falo isso para desanimar vocês, eu falo isso para que vocês estejam preparados para não se desapontarem mais lá pra frente, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, tá? Coloque aí na balança os prós e os contras para vocês entenderem se realmente vocês querem e aí sim seguir adiante, tá bom? O segundo passo é analisar o seu perfil. E aí agora eu vou entrar no exemplo do Instagram de novo. Então você ali olhou o seu amigo no Canadá, viu que tá tudo lindo, maravilhoso, foi lá e falou assim, fulaninho, como que eu imigro pro Canadá? Eu vi que você imigrou. E aí o fulaninho fala, olha, eu fiz assim, se você fizer assim também, aí você consegue, tá? Aí você segue o passo do fulaninho e chega no Canadá e vê que não é a mesma coisa. Gente, cada pessoa tem um perfil diferente. Às vezes o plano de imigração do seu amigo pode até dar certo para você, mas às vezes não. Por quê? Porque às vezes o seu perfil é completamente diferente. O fulaninho foi através de um plano de estudos. Você tem um financeiro para bancar um plano de estudos? O fulaninho às vezes já tinha inglês, já tinha francês fluente. Você tem o nível, né, da língua, proficiência? Você tem?
né? Se não tiver, você está disposto a pagar um Pathway, né? Que é um programa de estudo da língua antes de você ingressar no college, por exemplo? Você está disposto a gastar com traduções de documentos, com taxa do governo, né? Então, não necessariamente o plano que o seu amigo fez vale para você. Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que bata, mas você tem o mesmo nível de educação que o seu amigo, você tem a mesma experiência de trabalho, né? Anos de experiência de trabalho no mesmo nível, na mesma área, né? Isso tudo faz diferença na hora de escolher, de entender o seu perfil, né? Então, a gente precisa analisar para ver se aquele plano vai servir para você. Se aquela província onde o seu amigo tá é a melhor para você. Porque às vezes as chances de imigração, elas vão ser muito maiores se você for para determinado lugar. E aí você vai lá para a província que seu amigo tá, porque para ele pode ter sido melhor e para você não é. Então, é muito importante fazer a análise do seu perfil para entender qual é o melhor plano de imigração de acordo com você e não de acordo com o próximo, tá bom? Claro que é importante escutar a experiência do outro, pegar dicas, isso é essencial. Então, se vocês têm amigos que já estão no Canadá, vou... Estão me ouvindo? Alguém me ligou aqui e acho que pausou a live. Me falem aí se vocês estão me escutando, tá? Enquanto isso, eu vou continuar falando aqui. Então, quando você identificar o seu perfil e fazer um plano, né? Entender que às vezes não é a mesma coisa do que o outro, mas mesmo assim é importante que você entenda a experiência, né? Pegue dicas. Isso é muito importante. Não estou falando que mas eu só estou falando que um plano de outra pessoa pode ser que não tenha a ver com o seu perfil, tá? Entendido o seu perfil, qual que é o próximo passo então? É traçar a sua estratégia de imigração, tá? E aí, é por isso que vocês estão aqui nessa live, para vocês entenderem, né, quais são os próximos passos, para entender o que é mais importante pra gente dar o start, né? Então, eu falei ali inicialmente, é importante saber do seu perfil, porque aí a gente consegue identificar qual província é melhor para você, né? Se o seu financeiro, por exemplo, vai conseguir cobrir os custos de um college se for preciso, se o seu financeiro vai conseguir cobrir o Proof of Funds, né? Que mesmo que você imigre direto, a maioria dos programas de imigração, eles exigem uma comprovação financeira. Se você não tiver, o que a gente pode fazer de contrapartida? Às vezes você está quase pronto, mas a gente precisa fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para que o seu perfil fique mais atrativo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o seu perfil? Tudo isso são estratégias de imigração, tá? Pouquíssimas pessoas que vêm para a gente na hora da consulta já estão com o perfil pronto para imigração, né, que a gente chama de cliente hot, né, que é aquele cliente que já tá pronto, é só assinar o contrato que a gente já começa. Pouquíssimas pessoas. A maioria dos nossos clientes, a gente precisa falar, faz isso, quando você conseguir isso, vai melhorar nisso, e aí o seu perfil começa a ser mais atraente, tá? Imigrar, gente, vocês ouviram falar, né? Nossa, o Canadá tá precisando de imigrantes, o Canadá tá precisando de brasileiros. Não, o Canadá não precisa de brasileiros. O Canadá precisa sim de imigrantes, essa é uma verdade, mas tome muito cuidado com notícias sensacionalistas por aí, porque eu sempre falo, eu já falei isso aqui em live anterior, as portas do Canadá estão abertas sim, eles precisam de imigrantes sim, o Canadá é um país vazio, mas as portas do Canadá estão abertas, mas tem catracas, tá? Eles estão selecionando as pessoas que vão entrar. Então, não é porque você ouviu por aí que o Canadá precisa de imigrantes que significa que você vai comprar sua passagem para o Canadá e imigrei. Não, tá? Imigrar não é fácil, não é fácil. E, de novo, eu não estou falando isso aqui para vocês para desanimar. Eu só quero trazer vocês aqui as expectativas para a realidade, para que a gente consiga traçar o seu plano de acordo com o que é possível, tá? Porque depois vocês escutam
coisas por aí, só de empresas que querem só vender a qualquer custo, sem a menor responsabilidade pela sua vida, pelos seus planos, e aí vocês, né, se desapontam ali na frente. Então, saibam que imigrar precisa de uma estratégia, precisa de um plano A, um plano B, um plano C, porque a imigração não é uma linha reta. Se você tiver só um plano e as leis de imigração mudarem no meio do caminho, e aí, o que aconteceu? Você pega suas malas e volta? Né? Ou você tem que começar do zero por alguma outra coisa. Então é muito importante traçar mais de uma estratégia, tá? Se não deu certo por um jeito, a gente vai pelo outro. Se não der certo pelo outro, vai por aqui, né? Principalmente quando é casal imigrando junto, porque a gente tenta apontar caminhos de imigração para cada um deles, né? Porque na imigração existe a figura do aplicante principal e os familiares, eles entram como dependentes, né? Num casal, a gente pode traçar, se o casal tiver perfis diferentes, a gente pode traçar estratégias para um ou para o outro, e o que conseguir primeiro a gente segue. E aí a família vai como dependente, né? Então é muito importante que a gente tenha muitas estratégias aí, porque, de novo, a imigração muda o tempo inteiro. Às vezes ela muda a favor, né? Às vezes as coisas melhoram, mas às vezes elas também mudam para pior, né? Porque acaba ficando mais difícil. Se você comparar a nota de corte do Express Entry ano passado e a nota de corte do Express Entry esse ano, é muito diferente, tá? E aí eu vejo pessoas vindo pra consulta e falar assim, não, ano passado a nota do Express Entry estava a 300 pontos, então eu consigo. Eu falei, tá, mas agora tá a 491, e aí? Né? As suas chances são boas? Porque você também tem que entender que qualificar para um programa de imigração e ter reais chances de ser chamado para um programa são coisas diferentes. Muitos programas de imigração são através de pontuação. Então, às vezes, você até cumpre os requisitos mínimos daquele programa, mas se a sua pontuação estiver muito baixinha, as suas chances de imigrar são mínimas. Então, aquele programa que é famosinho, como Express Entry, por exemplo, que você ouviu falar que 5 amigos seus imigraram por esse programa, é o melhor para você? Né? Então vamos entender, vamos traçar estratégias aí para que vocês não percam tempo, não percam dinheiro e não percam as esperanças, tá bom? Depois da estratégia traçada, né? Seja ela imigrar direto do Brasil, que seria, né, o plano ideal, ou seja através de um programa de estudos, uma job offer, por exemplo, qual que é a próxima parte, né? Ter o passaporte renovado em mãos. Essa aqui é muito importante, tá? Se o seu passaporte tem uma validade menor do que de 2 anos, já renova o seu passaporte. Antes de aplicar para o seu visto, antes de aplicar para a residência permanente, para evitar que você tenha dor de cabeça e gastos extras lá no futuro, tá bom? Às vezes compensa você perder um pouquinho de tempo aqui, renovando o passaporte, para ganhar ali na frente. Então, por exemplo, se você está aplicando para um visto de trabalho através de uma job offer, o seu visto de trabalho vai ser de 2 a 3 anos, na maioria das vezes. Se você tem um passaporte que é de 2 anos, você já não consegue ganhar o visto de trabalho por 3 anos, porque a validade, mesmo que você tenha direito a um visto de 3 anos, o permit ele vai ser emitido de acordo com a validade do seu passaporte. Eu tive um cliente que aplicou para o PJWP, que é o visto de trabalho, sem renovar o passaporte. O PJWP dele foi aprovado por 1 mês. 1 mês, porque era até a validade do passaporte dele. Ele não se atentou em mudar, em renovar o passaporte antes de aplicar. A sorte é que tem uma exceção para aplicação de PJWP e ele pode estender, mas ele vai ter custos extras com isso. Ele vai ter que pagar a taxa do governo de novo. Ele vai ter, se ele fizer com a nossa ajuda, ele vai pagar a nossa taxa de novo. Vai ter que esperar a dor de cabeça de sair. O visto de trabalho está 6 meses agora. Então, para evitar a dor de cabeça, já renova o seu passaporte antes de começar, antes de fazer a sua aplicação, tá bom? Essa é uma dica muito importante. A quinta dica é também muito importante para vocês se organizarem em termos de documentação, tá? Mesmo que você esteja aplicando para um visto de estudos e nessa etapa tal documento não vai ser importante, pensando que o seu plano já é imigrar permanentemente, vamos deixar separado coisas que lá na frente a gente pode precisar, né? Então, documentos básicos que na maioria das vezes, na maioria dos casos, seja para residência temporária ou seja para residência permanente, a gente vai precisar documentos de identidade, tá? Então, um RG, uma carteira de motorista,
Documentos, certidão de nascimento, às vezes é preciso, principalmente se houve mudança de nome, né? Então, casou, mudou de nome, vamos pegar a certidão de nascimento, bem como a certidão de casamento, a certidão de divórcio, tá? Todas essas coisas são coisas que a gente precisa, principalmente se tratando de crianças dependentes, vai precisar comprovar que você é o pai, que você é a mãe, né? Então, a certidão de nascimento é como a gente comprova, né? Mais lá pra frente, para fazer a matrícula da criança, quando ela chegar no Canadá, né? Vai precisar apresentar aí a certidão de nascimento para ela saber, né? Que vocês são pais. O boletim escolar é muito importante ter, né? Essas são coisas que vocês já podem se preparar antes mesmo de ir para o Canadá, né? Porque uma vez estando lá no Canadá, tudo fica mais difícil. Aí você vai precisar depender aí da ajuda, né, de amigos, dos seus pais, dos seus parentes para conseguir essa documentação no Brasil. Então já deixa tudo separadinho, já leva, né? Documentos educacionais, né? É muito importante que você saiba que a maioria dos programas que são por pontos ou que tem uma exigência de um nível educacional, você vai precisar fazer uma equivalência do seu diploma, tá? O que é equivalência? Não é o mesmo que uma validação. A validação é quando a sua profissão é regulamentada, né? E você precisa que ela seja regulamentada no Canadá, né? Então, por exemplo, engenheiro. Eu sou engenheiro, eu não posso entrar no Canadá e assinar como engenheiro antes de validar meu diploma, né? Médico, dentista, são exemplos de profissões aí que precisam de uma validação. Isso não é o que eu tô falando, eu estou falando da equivalência, tá? Então, a equivalência, você vai pegar o seu histórico escolar, você vai mandar para algumas instituições específicas que o governo nomeou, e essa instituição, ela vai fazer a equivalência, ela vai olhar para esse bacharelado aqui no Brasil e vai falar, esse bacharelado no Brasil equivale a um bacharelado no Canadá, tá? Então, isso é equivalência. E para a maioria dos programas de imigração, você vai precisar. Então, já tenha em mãos o seu diploma, o seu histórico escolar, tá? Seu, do seu cônjuge, porque muitas vezes o cônjuge ajuda com pontuação. Então, é importante que vocês já venham preparados com esse tipo de documentação, tá? Quem está entrando como estudante tem autorização de dirigir no Canadá sem precisar tirar a carteira de motorista do Canadá. Então, a sua carteira de motorista tá válida, né? Compensa renovar, ou às vezes nem expirou, mas tá para expirar em breve, né? Já corre atrás disso, né? Já estejam preparados. Tentem ver ali na frente. Gente, eu sei que é muita coisa, né? Você já aplicou pro visto, já fez consulta, não sei o que, lá. Respira e antes de entrar no Canadá, junta todos esses documentos, porque você vai estar economizando um tempo e dor de cabeça que você teria lá na frente, tá bom? Então, é muito importante se antecipar nesse sentido, tá? Outro ponto, e esse aqui, gente, é extremamente importante. Eu tô falando que tudo é importante, né? Mas é porque realmente a gente escolheu 9 pontos aqui e todos eles são importantes. Mas o idioma, como que tá o seu nível de inglês? Como que tá o seu nível de francês? Né? Isabela, é meu marido que tá indo estudar e o meu marido tem um inglês bom, o meu inglês é básico, mas eu não preciso porque, né, ele que vai estudar, não sou eu. Você não quer conseguir um bom trabalho quando você chegar no Canadá? Né? Como você vai passar numa entrevista ali sem um nível de inglês bom? Né? Como que você vai se virar? Seu filho passou mal, teve que levar para o hospital. Vai ter alguém ali traduzindo para você? Numa emergência, né? O inglês é fundamental tanto para o dia a dia, ou francês, né? Depender de onde você está indo para o Canadá. É que a maioria das províncias, elas falam inglês, né? Mas o inglês, ele é fundamental para o seu dia a dia, para a sua convivência, para o seu conforto. Imagina você bater o carro, quer explicar para a polícia que a culpa não foi sua. Você tá ligando ali pro seu marido traduzir, o seu marido não atende. E aí? Né? É muito importante. Para os programas de imigração, nem se fala, né? Nem se fala. A maioria dos programas de imigração, aqueles que são, né, da base econômica, né, eles vão pedir um nível de inglês. E aí aqui entra de novo, eu vou repetir. Tem programa de imigração que exige um nível de inglês baixo para você poder qualificar. Mas qualificar e ter reais chances, anotem isso aí. Pega o caderninho e anota. Qualificar para um programa e ter reais chances de entrar por esse programa são coisas diferentes, tá? Às vezes eles pedem o básico do inglês, que é um CLB 4, tá? E aí, não, Isabela, o básico eu consigo. Só que e para pontuar?
vai ser, esse CLB 4 aí vai te ajudar, né? Então, prestem muito atenção nisso. Além de ser fundamental para o dia a dia, para que você consiga um emprego bom, tenha mais chances de um emprego qualificado, que também vai te ajudar no seu perfil de imigração. Além disso, né, de você conseguir se comunicar o básico que seja, né, no dia a dia, conversar com outras pessoas, fazer amizade, né. Além disso, para imigração, quanto maior o seu nível de proficiência, melhor. Então, não é porque o seu cônjuge está indo estudar e ele e ela falam inglês que você não precisa falar. Tá? Aproveita o tempo que você está investindo aí, né, para ser aceito no college, para ser aceito na instituição, o tempo de processamento do visto que demora. Aproveita esse tempo para você aprender o inglês, para não entrar no Canadá com inglês ou um francês zero, tá? Chegou no Canadá, não fique na sua zona de conforto. Gente, a zona de conforto nunca vai te levar para lugar nenhum. Tá? Tem que sair da zona de conforto. Então não fica dependendo do seu cônjuge para traduzir, para poder ligar, para resolver os problemas. Mete a cara por aí, começa a falar errado mesmo, não tem problema. É errando que se aprende, não é? Então, saia da sua zona de conforto. E eu falo isso porque eu tenho clientes que já moram no Brasil, já moram no Canadá há 4, 5 anos. E quando eu pergunto o nível, né, da proficiência, a pessoa fala um básico. Gente, não pode. Não pode, tá? Isso atrapalha. Eu tenho clientes, ano passado, o Canadá abriu um programa nos quais os requisitos eram muito simples e não era um programa de pontos, era um programa que bastava apenas você ter o requisito, tá? Esses clientes já estavam no Canadá há 4 anos, né? A mulher veio para estudar, o homem veio para trabalhar, ele trabalha com construção civil. E esse programa abrangia as pessoas que trabalhavam com construção civil. Esse programa foi um programa que basicamente as pessoas que não qualificavam para nada passaram a qualificar para esse programa. E a exigência desse programa era um CLB 4, que é o básico. E nem isso ele conseguiu. Ele perdeu a oportunidade de aplicar para um programa super simples, com processamento super rápido, com um custo mais barato, porque não tinha o básico da língua, tá? Não perca essa chance de poder melhorar a sua fluência, tá? No inglês ou no francês. Se você puder, se você tiver tempo, se você tiver disposição, ter as duas línguas, tá? Hoje o francês é a chave do sucesso para a imigração, tá? A maioria dos programas provinciais dão pontos extras para as pessoas que têm as duas línguas, tá? Mesmo que não seja fluente nas duas. Às vezes um nível intermediário e a segunda língua, um básico para um pré-intermediário já te ajuda, No Express Entry, um francês pode aumentar 50 pontos na sua pontuação se você tiver um intermediário combinado com o inglês. 50 pontos no Express Entry é muito ponto. É muito ponto. Te coloca aí na frente de muitas pessoas, tá? Fora que ter um francês pode ajudar a províncias te chamar, tá? Porque existe a piscina de candidatos do Express Entry, tá? E existem províncias que ficam ali de olho nessa piscina de candidatos e chamam pessoas que lhe interessam. E muitas províncias chamam pessoas que têm francês. Alberta, por exemplo, é uma província que começa a chamar pessoas a partir de 300 pontos. E já está no site de Alberta. Entra lá para você ver que eu não estou mentindo. O que aumenta a sua chance de receber um convite de Alberta é ter o francês. New Brunswick é outra província que prioriza muito o francês. No meio desse ano a gente teve uma feira de recrutamento, tá? Para as pessoas que já estavam inscritas no Express Entry. Para todas as áreas. Essas pessoas, elas se inscreviam, né, nessa feira de recrutamento, mandavam seu currículo, gravavam um vídeo e a província, se ela se interessasse, ela podia emitir um convite para a pessoa através do perfil delas do Express Entry. De todos os nossos clientes que se inscreveram, apenas uma recebeu o convite de New Brunswick e ela falava o quê? Francês, tá? Tive clientes da área de TI com perfil ótimo, clientes que inclusive já estavam no Canadá, já estavam com Work Permit, que tinha uma pontuação boa para o Express Entry, que já moravam em New Brunswick, tá? Ou seja, tinha já
vínculo com a província e não foram chamados. Essa cliente que foi chamada não estava sequer no Canadá, mas ela foi chamada porque ela tinha um francês. Então, quer aumentar suas chances de imigração? Além de ter, né, um inglês, se você estiver indo para uma província onde a língua é inglesa, além de ter um inglês bom, tenha pelo menos um francês aí pré-intermediário, e se tiver intermediário combinado com francês, com inglês aí advanced, né, chave do sucesso. Vai ser muito difícil você não conseguir migrar, tá bom? Bom, vamos para o ponto 7. Ai, gente, eu vou falar de novo que é importante. É importante. Isso aqui é importante que vocês saibam, porque, de novo, você olha ali a foto do seu amiguinho no Instagram e você acha que tudo é mil maravilhas. Você não tem noção dos perrengues que o seu amiguinho passa no Canadá, tá? Quem vê Instagram não vê vida real. E eu não tô falando isso porque as pessoas estão fingindo ter uma vida maravilhosa. Não, é porque as pessoas costumam postar momentos felizes, né? Mas vocês precisam saber e precisam se planejar financeiramente, tá? Emigrar não é barato. Não é barato. Mesmo quando você imigra direto do Brasil, que acaba sendo mais barato do que ter que pagar um plano de estudos, por exemplo. Tá? Um plano de estudos é caro. Mesmo para quem imigra direto, você precisa pagar a taxa do governo. Você precisa pagar documentos educacionais. Você precisa pagar a prova de inglês, que só no Brasil eu acho que é uns R$1.000, se não para mais. Ou a prova de francês, que ainda é mais caro. Você vai precisar pagar as traduções dos seus documentos. Você vai precisar comprovar, de novo, já mencionei isso anteriormente, você vai precisar comprovar fundos, você vai precisar comprovar que tem um valor ali na sua conta, tá? Para uma pessoa solteira, para o Express Entry, para alguns outros programas de imigração, se você estiver imigrando direto, você precisa comprovar uns $13.000 canadenses. Quanto que dá isso em real? Então, se planejar financeiramente é essencial, tá? Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2 anos, mas se planeje. Tá? E aí entra lá no ponto 1. Você tá disposto? Tá disposto? Você quer pagar o preço para emigrar? Aqui o planejamento financeiro é super importante. Por quê? Às vezes você vai precisar sair de um apartamento mais legal para um apartamentinho mais barato para poder economizar dinheiro, né? E tenho clientes que saíram do aluguel e voltaram a morar com os pais para quê? Para poder economizar. Tem um cliente que, além de trabalhar horrores, né? O casal começaram a fazer bombom, começaram a fazer coisas para vender, para juntar uma grana extra. Pessoas que conseguem fazer freelancer, além do trabalho normal, começam a fazer. Tudo isso para se organizar financeiramente para poder imigrar. Isso aqui, os exemplos que eu dei de uma pessoa imigrando direto, é o mais barato que a pessoa vai pagar, tá? Se a pessoa estiver vindo para um programa de estudos, só o primeiro ano, numa instituição aí das mais baratas, custa $13.000. $13.000, tá? O programa mais barato, né? Desses que dão direito ao PGWP, né? Claro que tem programas mais baratos, mas geralmente eles não ajudam a você imigrar. Então, você precisa se organizar financeiramente. Se você está imigrando direto, né, que eu tô falando que é mais barato, no fim das contas, porque você não precisa investir essa bolada aí num programa de estudos, mas e o seu primeiro mês de aluguel ali no Canadá, né? Você ainda está recebendo em real e vai estar gastando em dólar. Seu dinheiro vai estar valendo 4 vezes menos, né? Um mêsinho ali gastando com Airbnb, ou com um aluguel, ou até mesmo transporte, comida. Isso é dinheiro que vai. Isso é dinheiro que vai, tá? Sem contar que o dólar, ele varia, né? Hoje a gente tá no momento que o dólar tá baixo, o dólar canadense, tá? Não estou falando do dólar americano. Ano passado, o dólar canadense estava aí na faixa dos 4,40, 4,70 já chegou. Esse ano aqui, ele tá se mantendo bastante ali nos R$4, então tá positivo, tá? Se você puder, no seu planejamento financeiro, já poder ir comprando dólar, acompanha, né? Acompanha a cotação. Viu que baixou? Já compra dólar, tá? Porque se você estiver fazendo um planejamento financeiro, que é para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, Deus sabe lá quanto que vai estar o dólar daqui 2 anos. E aí isso pode atrasar o seu plano.
né, de imigração. Então, se você tiver a oportunidade, conforme você vê que o dólar está baixando, já vai comprando dólar, porque você já vai estar guardando, a sua reserva já vai estar em dólares canadenses. E aí você não fica tão escravo da cotação da moeda, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Se preparem financeiramente. Quanto mais dinheiro vocês tiverem na conta, menos perrengue vocês vão passar, tá? Já aceitem, a vida do imigrante é uma vida de perrengue, tá? Até você conseguir a residência permanente, ó, é suado, tá? Então, esteja disposto a isso e se preparem com todos esses pontos aqui que eu tô falando, tá bom? Vamos lá, o 8º e penúltimo, tá? É a validação do seu diploma. Então, eu já falei ali na parte dos documentos, né? Que vai chegar algum momento, muito provavelmente, você vai ter que fazer a equivalência do diploma, né? Que é o que a gente chama de ECA, tá? Tem algumas instituições no Canadá, a mais usada geralmente é o WES, porque eles são bem rápidos e eles são... a taxa é mais barata, você pode validar vários diplomas ao mesmo tempo, tá? Tem instituição que cobra por diploma, né? E você vai, muito provavelmente, em algum momento, precisar fazer essa equivalência, tá? Você, seu cônjuge, tá? Então, saiba que isso vai ser essencial para a maioria dos programas de imigração. Pessoas que geralmente não precisam fazer a equivalência do diploma é porque foi estudar um programa no Canadá maior do que o que a pessoa já tem, né? Então, nesse sentido, a pessoa vai migrar só usando o diploma canadense, né? Mas, por exemplo, se você tem um bacharelado e você está entrando para uma pós-graduação no Canadá ou para um college, que é o equivalente a um tecnólogo, você, mesmo assim, vai precisar fazer a equivalência do bacharelado, tá? Agora, se você tem um bacharelado e você está entrando para um mestrado ou para um doutorado, aí, nesse caso, a equivalência ela não vai ser necessária, tá? Depende do caso também, tá bom? Depende do caso também. E o último ponto, esse aqui, gente, tem gente que não faz, eu fiz e olha, graças a Deus eu fiz isso antes de sair do Brasil, tá? Faça um check-up, vá em todos os seus médicos, aproveite o seu plano de saúde, faça todos os exames possíveis, vê se tá tudo bonitinho. Vai lá no dentista, faz uma limpeza, vê se não precisa fazer canal, vê se tá tudo certinho para você entrar no Canadá. Tá? Primeiro que não é todo mundo que entra no Canadá e tem direito ao sistema de saúde de lá. Segundo que, às vezes, você até tem direito ao sistema de saúde do Canadá, mas existe um tempo aí que você precisa esperar. Na maioria das vezes, você precisa esperar ter uma carência aí de 3 meses para poder se beneficiar do plano de saúde do Canadá. O plano de saúde do Canadá, na maioria das vezes, é gratuito, tá? E se não for, o valor não é muito alto, então não é a mesma coisa do que pagar um plano de saúde no Brasil. Porém, se você tem um plano de saúde no Brasil, você vai se espantar na hora que chegar no Canadá, porque as coisas no Canadá funcionam completamente diferentes, tá? Ai, aqui no Brasil eu tô com uma espinha, né? Minha pele tá seca, eu vou no dermatologista que vai me passar um creminho. No Canadá, você vai penar para conseguir ir no dermatologista, tá? Primeiro que você tem que passar pelo Family Doctor, e o Family Doctor vai ver se você tem realmente a necessidade de ser enviado para um especialista. E se o Family Doctor concordar que você precisa de um especialista, tem uma filinha aí de espera, tá? Às vezes é rápido, a depender da urgência do seu problema, mas se for uma coisa que não é urgente, pode demorar até anos, tá? Eu entrei na fila para uma cirurgia em 2020, só no meio desse ano que eu fui chamada para fazer cirurgia. Aí eu falei assim, olha, não preciso mais, já fui pro Brasil, já fiz a cirurgia lá, tá? Então é muito importante que você saiba se tá tudo bonitinho com você, se a saúde tá em dia, para não precisar, né, ter que ficar esperando, né, acontecer alguma urgência no Canadá, né? Então é muito importante isso, tá bom? No Canadá também tem coisas que não estão inclusas no plano de saúde, tá? Então, por exemplo, o dentista, ele vai ser sempre pago, a não ser que você tenha algum benefício da empresa, né? Tem empresas que dão o benefício do sistema dentário, né? E aí você pode até não pagar por causa desse benefício, mas sistema de saúde, né, odontológico aí de graça não tem no Canadá, né? Por exemplo, se você precisar de uma fisioterapia, de uma sessão de acupuntura,
o plano de saúde do Canadá não cobre. Todas essas coisas são pagas à parte, tá? Então, tenha certeza que tá tudo bonitinho com você, tá? Antes de sair do Brasil. Se você tiver algum remédio que você precisa tomar, traga com você esse remédio. Primeiro veja se é autorizado, tá? Tem alguns tipos de medicação que não são autorizados no Canadá. Então, se você toma um remédio que não é autorizado no Canadá e você tenta entrar com esse remédio, isso pode ser considerado contrabando, tá bom? Então, tome cuidado com isso também. Agora, se o seu remédio é autorizado no Canadá, lindo, traga aí a sua reservinha. Eu sempre, quando venho pro Brasil, faço esse check-up todo ano, eu faço esse check-up. E se precisar de alguma medicação, eu compro tudo no Brasil e levo lá no Canadá pro período que eu precisar, tá? Então fica a dica aí pra vocês também, tá joia? Eu falei aqui dos meus 4 pontos, né? Dos meus 4 pontos não, dos meus 9 pontos aqui pra você se preparar pra tirar esse plano do Canadá do papel e fazer isso se tornar realidade, tá? Eu vou entrar agora nas perguntinhas, mas teve caixinha no Instagram da Evisa, então eu vou priorizar as perguntas que chegaram lá no Instagram, que estão me enviando aqui. E aí eu venho para as perguntas aqui do Instagram, que eu tô vendo que as pessoas já estão mandando, tá? Então, continuem mandando as perguntas aqui, que eu vou selecionar, tá? Mas agora eu vou começar a responder da caixinha. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Qual a média de valores para se ter em conta no banco para ir para o Canadá? Pergunta da Camila. Camila, eu preciso entender como que você está indo para o Canadá. Você está indo através de um plano de estudos? Qual que é a conta a se fazer? É o primeiro ano do college, mais 10 mil do aplicante principal, mais 4 mil do cônjuge e mais 3 mil para cada filho dependente. Esse é o mínimo que você vai precisar ter na sua conta bancária. O mínimo, a gente não recomenda aplicar só com o mínimo, porque isso pode ser um risco. Então, uma gordurinha aí de 30%, 40% a mais, tá? Se for um programa de imigração canadense, tem que ver a tabela daquele programa, né? A partir do número de família, do número de integrantes da sua família. Então, se é casada e tem um filho, né? Vai ser um valor para 3 pessoas. É solteiro? Vai ser um valor para uma pessoa. E isso varia também de programa para programa, tá bom? Então, não tem como eu te responder especificamente, porque eu não sei por qual meio você vai imigrar, tá? Tem alguns programas que não exigem Proof of Funds, né? O Work Permit, por exemplo, não exige também um Proof of Funds. Então, nem sempre vai ser obrigatório, mas sabe que na maioria das vezes é, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. A Fabiana perguntou aqui, como iniciar o Plano Canadá estando ainda no ensino médio? Muito boa essa pergunta, Fabiana, porque já tem gente que tá ali já, né, se preparando para emigrar quando sair do ensino médio. Então, assim, financeiramente já é um ponto bom, né? Se os seus pais não te dão apoio, eles também precisam de se preparar financeiramente. Uma coisa que depende só de você é a proficiência da língua. Então, tenta aí ter essa proficiência da língua, né, enquanto você pode. Não sei, adquirir experiência de trabalho, talvez no ensino médio seja difícil, né? Porque por uma certa idade você não é autorizado a trabalhar, a não ser que seja menor aprendiz, né? Então, mas se puder, como menor aprendiz, ou se tiver na idade, né, de trabalho, adquirir experiência de trabalho antes de ir para o Canadá, tá? Eu imigrei para o Canadá muito nova, eu tinha pouca experiência de trabalho, isso me atrasou um pouquinho no meu plano de imigração, né? Eu tive que adquirir mais experiência de trabalho estando no Canadá. Então, é muito importante também conseguir aí acumular um tempinho de experiência de trabalho, tá? Mas no ensino médio, uma coisa que depende exclusivamente de você, que você pode fazer para melhorar o seu perfil de imigração, realmente é se dedicar aí ao estudo da língua, tá bom? Vamos lá. Tem como imigrar legalmente para já procurar trabalho estando lá, sem college? É a pergunta do Mate. Mate, isso é o que a gente chama de visita exploratória, tá? Para você entrar no Canadá, você precisa ter o visto de turista, pelo menos, é o mínimo, tá? Isso é você entrando legalmente. E aí, estando lá, você pode aplicar para empregos, e aí, se você conseguir, a empresa ela vai ter que te dar um patrocínio, que é o que a gente chama de sponsorship, tá? E aí, só depois desse patrocínio que você vai poder ter direito a aplicar para um visto de trabalho. Então, você vai fazer uma troca de status de visitante
para trabalhador, worker, tá? E aí só depois disso que você pode começar a trabalhar legalmente. Gente, não inventa de trabalhar ilegalmente, tá? Uma vez que você entrou nesse mundo ilegal, é muito difícil sair. É muito difícil sair. E aí, o plano de imigração, ele fica quase que impossível. Se você for pego, você é banido no Canadá por anos, tá? Então, não inventa de trabalhar ilegalmente no Canadá. Vamos lá. O TOEFL serve como comprovação para inglês ou só o IELTS? Excelente pergunta também. Se a gente está falando de comprovação para um programa de estudos, a maioria das instituições vão aceitar o TOEFL, tá? Se a gente está falando de comprovação do inglês para a imigração, para o governo canadense, apenas 2 provas de inglês são aceitas. O IELTS General e o CELPEP General. Porém, o CELPEP não tem no Brasil, tem no Canadá, é uma prova canadense e tem em alguns outros países, mas poucos, tá? No Brasil não tem. Então, quem tá no Brasil e quer fazer a prova de proficiência do inglês precisa ser o IELTS General, tá? Se você vai fazer a prova do francês, é o TEF Canadá e o TCF Canadá. Atenção, existe apenas TEF e existe apenas TCF. Não são esses, são a versão Canadá, tá? Porque o TEF e o TCF, eles são o francês lá da França e não é esse que a gente quer, tá bom? Vamos lá. Como é o mercado de trabalho para gerontologia? É profissão regulamentada? Eu não tenho ideia do que é isso. Desculpa a minha ignorância. Eu não sei nem o que é isso em português e inglês, então essa resposta eu vou ficar te devendo, me desculpa, tá? Visto de turista, qual a sua taxa de aprovação? Eu não sei te falar em porcentagens, Alex, mas é uma taxa muito boa, tá? Porque a consultoria é exatamente para te preparar, tá? Se a gente viu que tem algum ponto de risco, a gente vai te recomendar, né, trabalhar nesse ponto antes que a gente possa aplicar, tá? Tem cliente que é teimoso, tem cliente que não quer escutar a gente, e eu falo assim, tudo bem, a gente segue o que o cliente quer, mas tá aqui a orientação, né? Agora, os clientes que querem seguir direitinho, né, para ter um risco menor de uma recusa, a gente vai trabalhar nesse ponto aí de risco, melhorar para que a gente possa, então, enviar a aplicação, tá? Temos muitos clientes que já chegam pra gente com visto negado, e aí a gente tem uma taxa muito boa de reversão, tá? Reversão eu falo que não é reverter aquela decisão inicial, mas numa próxima aplicação a gente conseguir um caso de sucesso, tá? Então, a Ivisa é muito conhecida por isso, tá? Se você teve uma negativa, procura a gente, tá? A gente vai marcar uma consulta de visto, vai pedir uma TIP, que é um documento que tem as notas, né, do oficial para entender o motivo da recusa, e a gente vai trabalhar num plano para poder reverter, tá bom? Como planejar trabalhar na área de saúde no Canadá em 2023? Gente, a área de saúde demanda no Canadá inteiro, Inclusive, já foi anunciado que o Express Entry vai começar a priorizar certos tipos de profissão e a área de saúde é uma delas, tá bom? Então, quem tá na área de saúde aí, tira vantagem disso, tá? O problema é que a área de saúde, na sua maioria das vezes, precisa de validação, né? Porque muitas das vezes são profissões regulamentadas. Então, às vezes você precisa primeiro passar por esse processo de validação para depois poder exercer a sua profissão no Canadá, tá? Muitas perguntinhas, vamos lá. Consigo arrumar um emprego trabalhando remotamente do Brasil e receber em dólar? Com certeza, tá? Tem muita empresa fazendo isso, principalmente dos Estados Unidos, mas no Canadá também. Agora, eu já vou emendar outra pergunta depois dessa. Isabela, eu trabalho para uma empresa canadense do Brasil. Isso é experiência de trabalho canadense? Não, tá? Experiência de trabalho canadense é no Canadá com Work Permit, tá joia? Se o perfil do Express Entry já aparece inelegível, isso já é problema grave? É do Ronildo essa pergunta. Ronildo, não é um problema grave, só quer dizer que você não entra no Express Entry. O Express Entry não é pra você,
a não ser que a gente entenda por que é inelegível e aí a gente consiga trabalhar em alguns pontos para que você possa ser elegível. Então não é um problema grave, tá? O Express Entry não é o único jeito de imigrar. E uma coisa muito importante dessa pergunta é que muitas pessoas, elas calculam ali no site do governo, na própria calculadora do Express Entry e falam, eu tenho 312 pontos, eu posso abrir meu perfil. Gente, a calculadora do governo, ela calcula a pontuação para o Express Entry, mas ela não calcula elegibilidade. O Express Entry não é um programa de imigração. O Express Entry é um sistema que gerencia alguns programas de imigração. Você precisa primeiro qualificar para um desses programas para depois poder entrar no Express Entry. Então, Ronildo, provavelmente você não qualificou para um desses programas. E mesmo aparecendo lá no site do governo que você tem 312 pontos, você vai entrar e vai dar de cara com a parede, porque você é inelegível, tá? Então, a gente tem que entender se você é elegível para algum desses programas para depois, então, partir para o Express Entry, tá bom? Vamos lá. Fala um pouco sobre quem tem cidadania italiana. Tem alguma diferença? Jordan, depende, tá? É Jordana, desculpa. Depende. Para uma certa idade, aí, se eu não me engano, pro passaporte italiano é de 18 a 35 anos, mas eu preciso confirmar essa informação. Você pode ser elegível a um Working Holiday Visa. Então, você consegue entrar no Canadá com um visto de trabalho, tá? Sem precisar passar por um college para depois ter direito ao visto de trabalho. Então, esse é um benefício para quem tem certas cidadanias e a cidadania italiana é uma delas. Só isso de benefício, só isso, tá? Ser italiano, chinês, indiano, brasileiro para um programa de imigração permanente não faz a menor diferença, tá? É igual para todo mundo, tá joia? É possível fazer o processo sozinho? Completamente, eu imigrei sozinha, tá? Demorei um pouquinho, mas imigrei sozinha, é totalmente possível. E em alguns casos pode até ser um pouco mais fácil, tá? No Express Entry, por exemplo, o cônjuge pode te atrapalhar na pontuação. Ele pode te ajudar, como pode também te atrapalhar, tá? Então depende aí do caso, mas é totalmente possível imigrar sozinho. Como posso entrar para conseguir dinheiro e estudar, mesmo tendo um baixo nível de inglês? De novo, se você trabalhar ilegal, é muito difícil reverter o seu status para um status legal. Se você for descoberto, você é banido do Canadá por pelo menos 5 anos, tá? Não recomendo. Se organiza aí financeiramente do Brasil, trabalha hora extra, salva por 1 ano, 2 anos, o tempo que for preciso, né? Mas não entra no Canadá e trabalha legalmente. Não recomendamos, tá bom? E aproveita o tempo que você tá juntando dinheiro para melhorar a sua proficiência na língua, tá bom? E ao mesmo tempo vai procurando job offer para que você consegue, né? Job offer não é uma coisa tão simples de conseguir assim, estando fora do Canadá, mas é possível, tá? Vamos lá. Estão perguntando aqui como validar o diploma de nutrição. É a pergunta da Isis. Isis, eu não vou te responder porque essa pergunta não é da minha área. E eu só tô comentando isso aqui porque isso são coisas que a gente escuta muito durante consulta. E eu quero que vocês entendam que nós somos profissionais de imigração canadense. Cada profissão, não só de nutrição, ela tem um órgão específico regulamentador, assim como é no Brasil, né? Não tem a OAB para advogados? No Canadá, cada tipo de profissão tem o seu órgão regulamentador. E cada um desses, eles têm os seus próprios requisitos, tá bom? Então, procure saber qual é o órgão regulamentador da sua profissão e ali no site você já consegue informações, tá bom? Falo isso porque, de novo, isso não é na área de imigração. Eu entendo de leis de imigração canadense. Agora, de leis de validação de diploma, eu podia até tentar te ajudar aqui, mas seria eu dando pitaco e eu não quero me responsabilizar e poder te atrapalhar, né? Se eu te falar uma informação errada, tá? Vamos ver, gente, muitas perguntas, que bom. Se eu for estudar com visto SDS, atrapalha o visto de trabalho? Essa pergunta tá
Não sei se eu entendi direito, tá? Mas o visto SDS é um visto, nada mais, nada menos, é um visto de estudante, tá? Se você tá entrando com um plano de estudos no ensino superior, você vai ter direito a trabalhar 20 horas por semana. Você não precisa de um work permit para isso. Você vai ter direito, com o seu visto de estudante, a trabalhar 20 horas por semana, tá? Se for ensino superior. A depender do curso que você fizer, depois que você se graduar, você vai ter direito ao PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, que também é um visto de trabalho, tá bom? Agora, se é SDS ou não influencia, porque é apenas um visto de estudos. E aí, mais pra frente, vai ter que fazer a transição de estudos para trabalho, tá? Em 2023, o cônjuge também terá direito. Procede? Rafa, eu vou explicar um pouquinho essa pergunta. Eu entendi, mas talvez as pessoas que estejam assistindo não tenham entendido, tá? Então, gente, foi anunciado, e aí lembra que eu falei que a imigração não é uma linha reta e as coisas mudam o tempo inteiro? Foi anunciado há pouco tempo essa mudança super positiva, tá? Super positiva, mudou para melhor. Do que a maioria das pessoas que já tem um visto de trabalho, o cônjuge ou até mesmo o filho dependente maior de idade também vai ter direito a um visto de trabalho. Então, por exemplo, se você tem uma oferta de trabalho no Canadá e a sua oferta de trabalho é qualificada, o seu cônjuge tem direito a um visto de trabalho também. Agora, se você tem uma oferta de trabalho no Canadá e a sua oferta de trabalho é para o NOC C e D, ou hoje chamado de Tier 4 e 5, o seu cônjuge não teria visto de trabalho. Agora, através dessa mudança, ele terá, tá? Importante anunciar. Isso foi apenas anunciado de que vai ser dessa maneira, mas ainda não está em vigência, tá? Eles anunciaram que vai ser no começo de 2023. A gente nunca confia 100% na IRCC, porque eles já nos decepcionaram várias vezes. Mas a gente, né, se tudo der certo, se correr como prometido, no começo de 2023 vai ter essa mudança oficialmente. E aí, algumas pessoas que têm o visto de trabalho vai poder, o cônjuge e o filho, né, dependente maior de idade, também ter o Work Permit. Pessoas que antes não teriam esse direito, tá? Outro exemplo é o Working Holiday Visa, tá? O Working Holiday Visa não dá direito ao cônjuge a ter um visto de trabalho também, logo de cara. E agora vai poder, tá bom? Então, são aí exemplos dessa mudança. Vamos lá. Eu vou passar para as perguntinhas aqui do chat, se bem que tem muita pergunta aqui ainda que chegou na caixinha, mas depois eu tento responder direto para essas pessoas, tá? Eu vou passar para as perguntas aqui para vocês não ficarem aí desprivilegiados, tá? Mas na próxima vez, se você quiser ter mais chance de ter sua pergunta respondida, manda lá na caixinha que a gente sempre prioriza. A Carla tá perguntando: qual o site para validação do diploma? Carla, são vários tipos de instituições, tá bom? Então tem mais de um. A depender da sua profissão, é preciso que você faça com uma instituição específica do Canadá. Mas a mais usada geralmente é o WES, tá bom? WES. Vamos ver aí, mas... A Cris tá falando assim: irei com o college. Minha esposa pode trabalhar como self-employed? Já tem negócio aqui. Cris, pode, tá? Não tem problema. Só que na maioria das vezes, ela trabalhando como self-employed não vai ajudar no plano de imigração, tá? Então eu sei que a estudante é você, e que provavelmente você está pensando que vai primeiro formar, né, conseguir um emprego para depois emigrar, mas quando vem um casal, a gente tenta fazer com que a imigração seja mais rápida através do cônjuge que tem work permit. E aí o trabalho dela sendo self-employed não ajuda na imigração, tá bom? Mas não tem problema, pode sim. Vamos ver... Estão perguntando aqui quem é britânico favorece a entrada no Canadá. Entra lá naquele Working Holiday Visa, tá? Mas é até a certa idade. Fora isso, não tem muitos outros benefícios, não. O Rafael tá perguntando assim: quanto ao idioma, será necessário já saber inglês fluente ou poderei estudar inglês ao chegar no Canadá?
Rafael, depende muito do seu plano, tá? Se você estiver entrando para um programa de estudos, o programa de estudos, ele geralmente, ele pede pelo menos um intermediário, tá? Agora, se você não consegue atingir esse nível intermediário, você pode fazer um pathway. O que é o pathway? É para aquelas pessoas que têm um inglês basiquinho, precisam passar pelo estudo de inglês primeiro para depois entrar no college, tá? Então, não necessariamente precisa já entrar com inglês fluente, mas, de novo, quanto maior o seu nível, a sua proficiência, melhor. Para os programas provinciais de Ontário, posso usar a experiência do Brasil nas áreas que são in demand? Carla, depende, tá? Tem streams do programa de Ontário que a experiência de trabalho precisa ser em Ontário, tá? Agora, tem streams que a experiência de trabalho fora do Canadá também conta, tá? Por exemplo, Foreign Workers, você precisa ter 2 anos de experiência de trabalho na mesma capacidade da sua job offer. E aí pode ser de qualquer lugar do mundo, tá? Você não precisa nem estar no Canadá para aplicar para esse programa. A Bia tá falando assim, tirei 6 no IELTS, consigo fazer alguma pós-graduação com essa nota? Bia, depende muito de college para college, de curso para curso, tá? Às vezes tem instituições que consideram cada banda e não o overall, então varia muito. Usa o nosso código de desconto para agendar uma consulta de imigração combinada aí com uma consulta educacional para você saber se essa sua nota é suficiente, tá bom? Qual que é o programa, o cupom? Deixa eu falar aqui de novo. É Plano Canadá 2023, tá? Até o dia 29 de dezembro, se você agendar sua consulta ou algum combo, você tem $10 de desconto. Então, lembra que eu falei que é para economizar dinheiro? Cada dólar, cada centavo conta. Então, bora marcar essa consulta para economizar $10 aí. Vamos lá, mais perguntinhas. Quais os serviços que a Evisa proporciona para a imigração? Marcos, a gente ajuda você na sua aplicação de vistos temporários, na sua aplicação de residência permanente. A gente ajuda você a achar um programa de estudos, caso esse seja o caminho para a sua imigração. A gente tem a consultoria de carreira para aumentar a sua chance de conseguir uma job offer no Canadá, tá? Então, são tipos de serviço aí que a Evisa presta. Estamos quase acabando. Deixa eu ver se eu consigo responder mais uma perguntinha. Aqui o Jefferson tá falando. Tenho bacharel em ciências aeronáuticas e inglês avançado. Pode ser que seu perfil seja bom, Jefferson. Vamos marcar uma consulta para analisar os outros pontos, tá? Olha aqui, o João tá falando que tem experiência em soldagem, gente. Altíssima demanda no Canadá. Altíssima demanda no Canadá, tá? Quanto mais alta a demanda, mais possível é conseguir a job offer. Tem experiência como trator agrícola, Jefferson. Tenta job offer nas províncias do Atlântico, na Saskatchewan, na Alberta, tá? Eles precisam sim de pessoas com essa experiência, mas precisa se atentar à autorização para dirigir esse tipo de veículo, tá bom? 2 minutos. A Mercado da Lili tá falando que tá tentando comunicação com o nosso chat. Gente, da equipe, ajuda ela, ou ele, não sei, desculpa. Tenta de novo, qualquer coisa, faz um comentário em alguma foto que a gente entra em contato com você. A compra de uma casa não garante imigrar. Realmente, comprar uma casa não ajuda em nada. Absolutamente nada. Deixa eu ver se tem perguntinha aqui mais pra baixo. Muitas perguntas. Minha esposa vai com college. Eu qualifico no self-employed. Posso dar entrada no processo self-employed daí do Canadá? Sem problema nenhum. Uma coisa é um visto temporário, outra coisa é um visto permanente. Os dois podem caminhar ao mesmo tempo. Não precisa nem esperar entrar no Canadá. Pode aplicar já do Brasil, tá bom? Gente, estamos quase acabando a nossa live. Muito obrigada para todo mundo que participou. Espero ter ajudado um pouquinho aí no início do seu Plano Canadá. Vai ser um prazer ajudar vocês aí na hora da consulta, traçar uma estratégia para que você tenha mais chances de migrar, tá bom?
Um feliz ano novo para vocês, que 2023 seja um ano muito abençoado e seja o seu ano de imigração. Espero vê-los no Canadá muito em breve. De novo, muito obrigada para quem participou e até a próxima. Um beijo!